Começa nesta sexta-feira, dia 1º, o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Os contribuintes poderão fazer o procedimento até o dia 30 de abril. Para responder as principais dúvidas, eu converso com o auditor fiscal da Receita Federal, Blidenor Braz Baracho, que é o supervisor do Imposto de Renda este ano. Olá, Blidenor. Boa tarde. Boa tarde. Queria saber primeiro quem está obrigado a declarar Imposto de Renda em 2013. Muito bem. Basicamente está obrigado a declarar aquele contribuinte que teve rendimento tributável da ordem de R$ 24.556,65. Ele vai somar todos os salários e outros rendimentos que ele recebeu ao longo do ano. Isso. E essa primeira questão diz respeito aos rendimentos tributáveis. A gente sempre orienta o contribuinte que essa questão básica, né, que a resposta satisfaz a um universo grande de contribuintes, ela não é suficiente para todos os contribuintes. Então é importante que o contribuinte verifique as demais condições de obrigatoriedade. Se ele se insere em pelo menos uma delas, ele se obriga a apresentar a declaração. Então, esse limite de R$ 24.556,65 é relativo aos rendimentos tributáveis. Outras espécies de rendimentos, por exemplo, o rendimento isento, aquele contribuinte que teve rendimento isento superior a R$ 40 mil, ele se obriga a apresentar a declaração. Temos o caso, por exemplo, de contribuinte que pode nem ter oferido rendimentos, mas tem um patrimônio superior a R$ 300 mil, então ele deve também declarar. Outros casos, contribuinte que operou em bolsas de valores, que auferiu ganho de capital na alienação de bens, aquele que tem atividade rural acima de determinado limite. Então, a gente disponibiliza, né, todas as informações básicas no site da Receita Federal para que o contribuinte verifique, no primeiro momento, a obrigatoriedade de declarar. O que é que muda no procedimento esse ano? Tem muitas diferenças em relação ao ano passado? Em relação à legislação, né, do imposto de renda, basicamente não há mudança. Essas mudanças são basicamente em relação aos limites, né, por exemplo, o limite do rendimento tributável, o limite de dedução com dependente, tem um novo valor, R$ 1.974,72. O limite de dedução com despesa com instrução do titular da declaração ou dos seus dependentes é de R$ 3.091,35. O limite, por exemplo, de a contribuição patronal do empregador doméstico, que é de até R$ 985,96. Esses limites mudaram, né, em relação ao ano passado. Outra mudança é também a possibilidade de importar dados da declaração anterior. Como é que isso funciona? Muito bem. A Receita já disponibilizava, quando o contribuinte vai confeccionar a sua declaração, a primeira pergunta que o programa faz para ele é: você deseja importar os dados da declaração anterior? Se ele está naquele computador, né, com a declaração que ele fez no ano passado, já facilita o trabalho dele, porque traz uma parte das informações, né, dispensando o contribuinte de digitá-las. Então, antes a gente já tinha a importação dos dados da identificação do contribuinte, da declaração de bens do contribuinte, e agora nós ampliamos essas informações. Traz, por exemplo, as suas fontes pagadoras informadas anteriormente, e ele vai somente preencher os valores. Como ele vai poder fazer essa declaração este ano, Blidenor? É só pela internet? Continua o método de envio por disquete? Tem algum custo nisso? Sim, a entrega da declaração é somente via internet, né? Há muito tempo foi abolido o formulário para as declarações de pessoa física, a entrega somente pela internet. A Receita faz um convênio, né, com bancos oficiais para que aquele contribuinte que porventura não tem acesso à internet, ele pode levar aquela mídia removível, né? Nós ainda chamamos de disquete, embora quase não mais exista. Pode ser um pendrive? Pode ser um pendrive. Um CD, por exemplo. Isso. E o banco, ele apenas vai fazer essa intermediação, mas na realidade ele vai fazer a transmissão pela internet. Mas existe um custo para essa transmissão via banco? Não, sem custo para o contribuinte. Certo. O prazo termina no dia 30 de abril. Quem perder esse prazo está sujeito a algum tipo de punição? Qual seria? Sim, tem a multa prevista na legislação. Que é de quanto? Essa multa ela é de 1% ao mês ou fração, incidindo esse percentual sobre o valor do imposto calculado na declaração. Agora, a multa ela tem um valor mínimo e um valor máximo, né? Nós costumamos dizer ela tem um piso e um teto. O valor mínimo é de R$ 165,74.
Então, na hora quando se faz esse cálculo de 1% ao mês sobre o valor do imposto, se nesse cálculo o valor dá inferior a esse mínimo, o valor cobrado será o valor mínimo de 16574. E tem também, vamos supor que o contribuinte tenha 24 meses de atraso, depois de 2 anos ele está declarando. Daria, né, esse 24%. Então, ele não vai chegar a 24%. Né? O percentual máximo é de 20% do imposto devido. Então, como eu disse, tem um valor máximo e um valor mínimo em relação à multa por atraso na entrega da declaração. E para quem se antecipa a entrega no primeiro dia ou nos primeiros dias, a vantagem é receber primeiro a restituição, é isso? Sim, a restituição do imposto de renda, para quem tem direito à restituição, a Receita ela disponibiliza essa restituição anualmente em 7 lotes, de junho a dezembro, sempre no dia 15 de cada mês. Se esse dia 15 não for dia útil, passa para o dia útil subsequente. Mas tem prioridade dos idosos, né? Tem um grupo que recebe. Inicialmente, prioridade para atendendo o Estatuto do Idoso. Primeiro os idosos, né? E depois vem pela ordem cronológica de entrega das declarações. Então, quem tem direito à restituição, né, e deseja, né, ter esse valor o mais breve possível restituído, ele se apressa em fazer a declaração. Além da questão da obrigatoriedade, né, quem está obrigado a declarar, qual seria a principal dúvida hoje do contribuinte em relação ao imposto? Os contribuintes têm muita dúvida em relação aos dependentes, quais os dependentes que ele pode ou não relacionar na declaração. E quais são que podem ser relacionados? Os dependentes a gente divide basicamente em 6 grupos. Primeiro, o cônjuge ou companheiro ou companheira. E aí, companheiro ou companheira inclui até as relações homoafetivas. Mas se eu e meu marido temos rendimentos suficientes para declararmos imposto de renda, um pode ser dependente do outro ou ambos estão obrigados a declarar? Supondo que pela obrigatoriedade ambos estão obrigados a declarar. Aí o casal pode fazer a opção de declarar em conjunto. Então um dos cônjuges entra como dependente do outro. E aí tanto faz o titular ser o homem ou a mulher. Existe uma vantagem dessa declaração conjunta? A vantagem é dependendo dos rendimentos. Se os rendimentos tributáveis de um dos cônjuges foi relativamente baixo, aí pode ser vantagem declarar em conjunto, porque aquele titular vai fazer os abatimentos do outro como dependente. Despesa médica, despesa com instrução e o próprio valor de despesa com o dependente, que é de R$ 1.974. Então o ideal é que o casal faça esse cálculo prévio e verifique se é vantagem fazer a declaração em conjunto ou a declaração em separado. Ok, só para a gente fechar, quais são os canais que a Receita disponibiliza para tirar dúvida do contribuinte? Hoje no nosso site, né, logo na aba frontal, na página frontal do site da Receita Federal, tem uma aba IRPF 2013, com todas as informações sobre preenchimento da declaração, as novidades, sobre o pagamento, sobre restituição e mais ainda, nós disponibilizamos um chamado Perguntão, que é um compêndio de perguntas e respostas, onde nós temos quase 700 perguntas e respostas. Então ali seguramente dá para o contribuinte tirar bem as suas dúvidas. Restando dúvidas, é claro, o contribuinte pode procurar o atendimento pessoal na Receita Federal. Há um reforço na equipe ou como é que vai ser a estrutura para atender pessoalmente essas pessoas? A gente sabe que tem uma demanda maior, né? Então nós deixamos de priorizar, né, certos serviços, né, para carrear para o atendimento do imposto de renda. Ok, obrigada, Blidenor. Nós agradecemos. A Tribuna do Norte publica a partir desta sexta-feira, dia 1º, no Jornal Impresso e também no online, a coluna Pergunta ao Leão. São dúvidas que os leitores podem enviar por e-mail. O e-mail é irpf@tribunadonorte.com.br. Essas dúvidas serão respondidas por auditores da Receita Federal. Participe!